um espelho de uma sociedade. Mais de um ano após o prenúncio da maior crise de abastecimento de água de sua história, São Paulo, a cidade que se habituou ao cheiro de seus rios poluídos, parece ter se acostumado à imagem de suas represas secas. Alguns dias de chuva, e a crise passou de manchete nos principais jornais ao número dado junto à previsão do tempo. O racionamento gradual esconde a realidade. Ficamos com a falsa ilusão de que o pior já passou, mas a crise é estrutural. O clima está cada vez mais incerto e a cidade cada vez mais vulnerável. Mas será que realmente estamos sem água? Localizada na região de nascentes do rio Tietê, também denominada Bacia do Alto Tietê, São Paulo cresceu de maneira devastadora e não planejada, jogando o esgoto gerado nos rios e córregos que cortam a cidade e buscando novas fontes de água limpa cada vez mais distantes. O que aconteceu foi que a cidade cresceu muito rápido e, à medida que ela foi crescendo, a estratégia de abastecimento dessa grande metrópole, que então se formava, foi de usar os mananciais que estavam um pouco mais distantes para abastecer esse núcleo urbano. Só que a cidade foi crescendo e foi avançando sobre os mananciais, e sem se preocupar com esgoto. Então, pegando água limpa de um lado e a água que estava sendo produzida, mas usada, estava sendo direcionada para os rios locais, e isso fez com que, apesar de toda a disponibilidade de água local, não pode usar água daqui. Tem que ficar correndo atrás de fontes cada vez mais distantes. A ONU classifica que uma região sofre de escassez de água quando sua bacia tem, por ano, menos de 1.500 metros cúbicos por habitante. São Paulo tem uma disponibilidade hídrica de 250 metros cúbicos por habitante ano. De toda a água que São Paulo consome, apenas 51% vem de dentro de sua própria bacia hidrográfica. Quase metade vem de um único sistema de abastecimento localizado em outra bacia, a Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde se encontra o Sistema Cantareira. O Sistema Cantareira consiste no represamento dos rios Jaguari, Jacareí, Atibainha e Cachoeira, formadores do rio Piracicaba. Em seu funcionamento normal, 33 mil litros por segundo são bombeados para São Paulo e apenas 6 mil litros são liberados para os rios que abastecem importantes cidades do interior do estado de São Paulo. Nós temos um impacto muito grande desde a criação do Sistema Cantareira na década de 70, né? Houve uma diminuição do volume de água que a gente recebe aqui. Então, na realidade, o que aconteceu? Para que uma região, a Grande São Paulo, tivesse o seu suprimento hídrico, penalizou-se uma outra região. Só que, infelizmente, não penalizou-se uma região qualquer. Porque, ao mesmo tempo que a Secretaria de Recursos Hídricos decidiu que o Cantareira iria suprir 60% do abastecimento da Grande São Paulo e iria liberar uma vazão mínima para o interior, a Secretaria de Planejamento desviou o vetor de desenvolvimento da Grande São Paulo para as bacias PCJ. Você subtrai praticamente 100% da água de uma região e desvia todo o desenvolvimento industrial, agrícola e tecnológico para essa região. Quer dizer, você já fadou essa região à criticidade, à escassez. Então, numa situação de desabastecimento, a primeira coisa que se faz é que a gente corta a outorga das indústrias e da irrigação, ou seja, o impacto econômico é muito grande. Desde 2014, os agricultores do município de Itatiba, localizado na Bacia do Piracicaba, vêm recebendo notificações restringindo a retirada de água para irrigação. Estamos aqui no município de Itatiba, aqui é o bairro do Morro Azul, né? E esse ano foi um ano muito duro para a gente por
pela falta de chuva mesmo, né? Final de julho, começo de agosto já começou a acender a luz vermelha aí, já precisamos ir diminuindo e em agosto precisamos parar com ela. Já não teve mais condição de irrigar. Se continuar as atuações aí, a gente não tem muita expectativa de continuar, não. No meio rural, a gente tem certas decisões que a gente não toma assim agora e é para semana que vem. Alguns projetos a gente leva 4, 5 anos para realizar. Agora, se a água é um fator limitante, você para no meio do caminho. Então, quer dizer, você investe e não tem retorno. E às vezes a pessoa tem um equipamento financiado, tem um trator financiado, e, né, pega custeio para safra, tudo isso daí a pessoa já não faz mais. Começa a crise aqui, mas só que vai afetando um monte de setor, né? A Sabesp tem apresentado uma série de obras emergenciais com o objetivo de amenizar a crise na Grande São Paulo. Uma delas é a transposição de água da represa Jaguari, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, para a represa do Atibainha, no sistema Cantareira. A represa do Jaguari é uma das 4 represas que reservam água para as cidades do Vale do Paraíba do Sul e para a cidade do Rio de Janeiro, via uma transposição para o rio Guandu, principal fonte de abastecimento da capital fluminense. Apesar da ANA, a Agência Nacional de Águas, ter colocado uma posição provisória que essa obra garantiria ou não afetaria a segurança hídrica do sistema como um todo, ela gera preocupação para toda a região nossa. De um lado, dos municípios literalmente colocados nas represas. Tem questão do turismo, abastecimento, tem bomba que pode ficar fora da água, de captação. E toda a região já jusante disso, a gente tem uma insegurança hídrica. Na verdade, insegurança de informação. Nós fomos assim, meio que nos deparamos com um documento da Sabesp, protocolado, pedindo autorização para fazer a obra, sem que os estudos estivessem concluídos, sem apresentação do EIA-RIMA. Então, nos pareceu que foi uma medida unilateral. O sistema de negociação via comitês foi negligenciado, também tem dificultado essa discussão. E o pior, as audiências públicas que a gente tem participado não ajudam muito a elucidar isso, porque a gente discute o impacto da obra. É um duto, a gente discute com 500 metros para cada lado. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de uma obra que envolve, talvez, a região hoje, a concentração de maior PIB do Brasil. As 2 macrometrópoles e um corredor no meio que a gente se localiza. O impacto tem que ser feito, o estudo de impacto em toda a bacia. Né? Porque se você tirar 1, 2, 5, 10, 15 metros cúbicos por segundo, você vai estar afetando a bacia do Paraíba como um todo. Inclusive porque é previsto, numa segunda fase, a questão da uma água que voltaria, o segundo duto, que bombearia as águas de volta para cá, para a represa do Jaguari. A grande questão que a gente hoje tenta entender um pouco melhor é que, na verdade, fisicamente, hidrologicamente, climatologicamente, os sistemas estão muito parecidos. Quando o Jaguari está vazio, ou está cheio, vertendo água, o Cantareira está cheio. É um divisor de águas muito próximo, é um duto de 15 quilômetros. Então, até uma dúvida técnica hoje é quando que esse sistema um vai estar ajudando o outro. Além da bacia do Paraíba do Sul, outra bacia hidrográfica vizinha ao Alto Tietê está cotada para ajudar a solucionar a falta de água limpa em São Paulo, a bacia do Ribeira do Iguape. Desde 2014, está em andamento a construção de um novo sistema de abastecimento para a Grande São Paulo, o Sistema São Lourenço. A obra levará 6.400 litros de água por segundo da represa Cachoeira do França, no Rio Juquiá, para as cidades da zona oeste da Grande São Paulo. O projeto inicial que a Sabesp apresentou era de 4,7 metros cúbicos por segundo. Logo em seguida, eles já transformaram esses 4,7 em 6. E agora, recentemente, o governador anunciou que ao invés dos 4,7 e dos 6, serão 6,4 metros cúbicos de água por segundo, ou seja, 6.400 litros de água por segundo que sairão desse projeto denominado Sistema Produtor São Lourenço. As obras estão em plena carga, elas estão sendo feitas num ritmo alucinante para justamente se antecipar até a previsão de entrega. O que ocorre é que a Sabesp está fazendo de uma maneira totalmente atropelada, sem a realização dos estudos de impacto ambiental e dos relatórios de impacto ambiental. E é isso que nós não concordamos. Nós queremos que a Sabesp cumpra o que determina a lei. E a lei é muito clara. Todo projeto de transposição interbacias deve ser precedido de estudos de impacto ambiental. O secretário de Recursos Hídricos recentemente deu uma entrevista
dizendo que o Vale do Ribeira, sozinho, tem condições de reparar toda a deficiência hídrica da região metropolitana de São Paulo. Se isso vier a ocorrer, se a Sabesp, se a Secretaria de Recursos Hídricos, o governo do estado decidirem subtrair mais água do que já está planejado, será um desastre ambiental enorme e irreversível. Pensar em resolver um problema, a crise hídrica, com obras emergenciais, é igual tratar um paciente de câncer com um remédio para dor de cabeça. Você vai estar atacando o problema de forma imediatista e poderá estar criando outros problemas. É preciso olhar para a bacia hidrográfica do Alto Tietê como um todo e entender que essa lógica de buscar água cada vez mais longe gera conflito com os outros estados que também não têm água. A Sabesp, ela sempre trabalhou do lado da oferta, ou seja, precisa de água, ela aumenta a oferta, uma empresa que visa lucro. Portanto, quanto mais água ela vender, mais dinheiro ela vai ganhar. Ela nunca trabalhou do lado da demanda, de regular a demanda, ou seja, de tentar reduzir a demanda. E isso criou na região metropolitana de São Paulo, aqui, enfim, entre os paulistas, a falsa ilusão de que nós temos uma abundância de água, que não é verdade. Nós temos uma escassez gigantesca de água, até porque as maiores fontes de água de São Paulo estão poluídas, como o rio Tietê, que é a grande fonte de água de São Paulo, que está absolutamente poluído. A Grande São Paulo consome normalmente 69 mil litros de água por segundo da Sabesp e mais 10 mil litros de águas subterrâneas. De toda a água que consumimos, cerca de 80% vira esgoto. São mais de 63 mil litros de esgoto gerados por segundo. As estações de tratamento existentes têm a capacidade para tratar apenas 18 mil litros de água por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, estamos jogando 45 mil litros de esgoto nos rios e córregos de São Paulo. Se trouxermos mais 10 mil litros de outras bacias, teremos, por segundo, mais 8 mil litros de esgoto nos rios da cidade. Esse é o paradigma de hoje, trazer água, tá? E gerar esgoto que não é tratado. Existem poucas estações de tratamento e o esgoto de vários trechos da cidade, ele só é coletado, ele não é tratado. E ele não é levado para tratamento porque ele está realmente muito longe. E para chegar lá nas estações que existem, você precisa de uma série de estações elevatórias que bombeiam dessa microbacia em que você vive para outro ponto, e de lá bombeia para outro, de lá bombeia para outro, tantas vezes quanto for necessário até que se chegue até a tua estação de tratamento de esgoto. Foram construídas 5 grandes estações. O custo das linhas adutoras, a distância é muito alto. Então, se a gente tivesse feito mais estações descentralizadas, a gente teria um custo menor. Só que o que acontece é que a lógica do sistema centralizado é de realmente concentrar o maior volume de recurso para aquele ponto em especial. E aí as estações de tratamento, como tem que lidar com volumes muito grandes de esgoto, elas acabam sendo muito caras, muito grandes e pouco efetivas. E se paga uma taxa de esgoto, mas você está pagando por um serviço completo e, na verdade, você só tem coleta. Você pega, por exemplo, o rio Tietê ou o Paraíba do Sul, o que acontece? A cidade de cima pega água, trata e joga o esgoto, a cidade de baixo pega, trata ou não trata e joga no rio. Então, isso é uma sequência. O nosso órgão de saúde pública, a CETESB, simplesmente ignora isso, tá? Faz de conta que não existe. Tá? Esse é o reuso potável indireto não planejado, inconsciente. Uma das propostas da Sabesp é trazer mais 1 metro cúbico por segundo do Abílings pelo braço do Taquacetuba para o Guarapiranga. E o pessoal fala, bom, nós vamos tomar esgoto? Na realidade, estão tomando há 10 anos. Porque existe uma reversão da Abílings para o Guarapiranga de 4 metros cúbicos por segundo. Começou com 2 e eles passaram para 4. Quer dizer, o reuso aqui não é só não planejado, é inconsciente. Eles falam, nós não estamos fazendo reuso, mas está fazendo reuso. E sem a tecnologia necessária para preservar a saúde pública de contaminação. A
represa Billings foi construída a partir da barragem e reversão do rio Pinheiros, com o objetivo de gerar energia utilizando o potencial hidroelétrico da Serra do Mar. A poluição, bombeada durante anos do rio para a represa, foi tornando impraticável o uso dessas águas para consumo humano, obrigando a dividi-la em duas partes. O braço do Rio Grande, mais limpo, que fornece água para 1,5 milhão de pessoas no ABC Paulista, e o corpo central poluído, utilizado para a geração de energia. Quer dizer, não é bem crise da água. Nós estamos aqui na Billings, que está cheia. Não está 100%, mas está cheia. A Billings sozinha dá para suprir a falta d'água do que está acontecendo hoje na Grande São Paulo por mais de um ano. Só que ela está poluída. Dizer isso para a sociedade e exigir que a lei seja cumprida. A Constituição do Estado de São Paulo seja cumprida, já que ela veda o lançamento de esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo d'água de São Paulo. Isso aqui é um corpo d'água do Estado de São Paulo. A Billings talvez seja um dos exemplos assim, de gestão equivocada de recursos hídricos. Ela recebe há mais de 60 anos toda a sorte de poluição da região metropolitana, porque ela foi construída por meio da canalização do Pinheiros, do Tietê. Então, você imagina, São Paulo é uma região que está na área de cabeceiras, que enfrenta, né, já uma situação de estresse hídrico há muito tempo, continua jogando seu esgoto dentro da Billings, que é uma represa grande que poderia ajudar no abastecimento. Então, esse é um modelo velho ainda, né? Uma das principais obras emergenciais propostas pela Sabesp é o bombeamento de 4.000 litros de água por segundo do braço do Rio Grande da represa Billings para a represa Taiaçupeba, com o objetivo de evitar um colapso no sistema Alto Tietê. Para tornar essa retirada viável, será necessário bombear água do braço do Rio Pequeno, ligada ao corpo central poluído, para o braço do Rio Grande. A pressa que eles estão, a gente sabe que tem problemas de licenciamento. Isso é fato. Então, eles não estão preocupados. Então, estão correndo contra o tempo ou criar o maior impacto possível para chegar àquela coisa agora que quebrou, deixa. Né? Já fizemos estrago mesmo e vamos continuar. Em vez de sentar, discutir na bacia, discutir com a população, discutir os licenciamentos de fato, perder esse tempo para realmente dialogar o que é preciso fazer na bacia. Se a tubulação está como o pessoal alegando lá, é água por 6 meses que eles vão tirar da bacia, só que o dano é permanente. O dano não dá para ressarcir. É como já diziam as pessoas mais antigas nossas. Palavra dita e porrada dada não se retira. Né? Tende-se a pensar em soluções centralizadas, de grande porte, caríssimas, bem agressivas para a natureza em geral, né, que são as grandes barragens e tudo mais. E eu espero que a ficha caia logo, que não adianta ficar fazendo grandes barragens e transposições se a gente não cuidar da água que está perto da gente. A gente pensa que necessariamente a água vai ter que vir de longe, pelo contrário, quanto mais de perto ela vier, melhor. Então o que a gente tem que mudar é a lógica. E a lógica é começar a encarar a cidade como uma produtora de água. Então você imagina que toda a cidade está consumindo água, então ela também está produzindo uma água de uma certa qualidade. Qual é a solução? É a água de dentro. É tratar o esgoto que nós temos aqui para poder abastecer a cidade. Você está enxergando o esgoto como um problema que tem que ser tratado e devolver água limpa. Quando, na verdade, o esgoto é um recurso muito válido que poderia ser aproveitado, seja em termos de produção de biogás, seja em termos de produção de biomassa, de reciclagem de nutrientes, de produção de energia e tendo água limpa no final como um subproduto desse processo. É a necessidade, a importância da gente dar um tilt, de parar de enxergar o esgoto como um problema e enxergar ele de fato como um recurso que está sendo desperdiçado. Se você pegar um sistema de distribuição de água completo, tratamento e rede de distribuição, o custo da rede é 2/3 do sistema. Se você não precisar fazer a rede, você sobra dinheiro para fazer o tratamento avançado. Nós temos 5 estações de tratamento de São Paulo que tratam um total hoje de 16 metros cúbicos por segundo. Se nós fizermos o retrofit dessas estações, a gente elimina o decantador secundário e põe um sistema de membranas de ultrafiltração. Aí nós produzimos água que já
permite, uma qualidade que permite reuso potável indireto. O que é o reuso potável indireto? É você pegar essa água tratada nesse nível um pouco maior do que existe hoje e jogar nos reservatórios. Nós temos tecnologia hoje para produzir uma água segura e temos tecnologia para certificar a qualidade de água. Os custos não são muito altos. Quer dizer, falta uma decisão do governo, mudar o paradigma, né? São Paulo tem 39% de vazamento. 39% da água que chega vaza em tubulações antigas. Nós temos tubulação em São Paulo de 60 anos. Como se eu quisesse fazer uma transfusão de sangue em alguém que está com hemorragia, sabe? Não tem fim. Então não adianta ficar trazendo água, milhões de metros cúbicos de água de outro lugar, enquanto a gente não estancar isso. Se você tem um índice de perda na casa de 30%, vamos lá, sendo modesto, se você conseguir reduzir esse índice de perda em 20%, você já está falando em 6 metros cúbicos por segundo. Nós estamos querendo levar 5 daqui. Então, se tiver um investimento pesado na redução do índice de perda, na educação da população, para o uso racional da água, né, uma série de medidas, talvez você não precisasse estar levando água de lugar nenhum. E o que nos preocupa é que na conversa hoje com a concessionária, a gente escuta que investimentos previstos em saneamento foram cortados em função das obras de transposição. E aí essa conta não fecha. Ou seja, justamente na hora que eu teria de investir mais em redução de perda, mais em investimento em saneamento, para garantir minha água em qualidade, eu estou drenando recursos para investir em transposição. O aproveitamento de água de chuva ajuda a reduzir em até 50% o consumo de água de uma residência. E, num segundo momento, ela também ajuda a melhorar a gestão de água de chuva na própria cidade. São Paulo, que está como um grande telhado, ao invés das águas, nos momentos de pico das chuvas, irem diretamente para os rios, elas ficariam reservadas nas cisternas, evitariam as enchentes e aumentariam a disponibilidade hídrica. Realmente a água da Sabesp, a água da concessionária local, passa a ser uma água de abastecimento potável por si só. E aí eu faço gestão da água da chuva para os fins não potáveis. Falta total incentivo para uma melhor gestão de água de chuva, mas por um receio de que as pessoas venham a beber água de chuva e que tenham problemas de saúde. Eu acho preocupações válidas, mas eu acredito mais na informação. Essas medidas para a economia de água no nível individual, no nível familiar, elas já estão absolutamente atrasadas. Isso aí tinha que já ter começado desde o ano passado, quando a crise já se anunciava muito grave. Existem 2 camadas de água subterrânea. O aquífero livre, mais raso, que tem recarga ligada à chuva e é de onde vem a água das nascentes e dos rios. E o aquífero confinado, camadas mais profundas de água e, por isso, mais limpas. Porém, a recarga dessa água profunda é muito mais lenta, podendo levar décadas para se recompor. Quando falamos de poços artesianos, é dessa água que estamos falando. A água subterrânea hoje, ela tem um uso intensivo na cidade, sendo utilizada principalmente pelas indústrias, clubes, shopping centers, escolas e muitos condomínios. Segundo uma estimativa da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, representa cerca de 10 metros cúbicos por segundo de água, que não é uma água produzida pela Sabesp. Hoje seria o 3º manancial da cidade. A gente tem informações que o ano passado, em setembro, o DAE só tinha 2.000 outorgas, quando se tem informações de que existe entre 8.000 e 10.000 poços. À medida que vai aumentando a exploração do lençol profundo, vai reduzindo a disponibilidade porque a quantidade de água que entrou é menor. Então, tem uma tendência em ter cada vez menos água disponível nos lençóis profundos. Então, a gente tem que dar um passo para trás, de fato, enxergar a água de poço quase como um antibiótico, como eu gosto de dizer. Uma água que é para ser usada como emergência, não para ser usada no dia a dia. É legal lembrar que São Paulo tem mais de 3.000 quilômetros de rios e córregos na cidade.
E tem um mundo de nascentes espalhadas na cidade que a gente nem se dá conta no dia a dia. A gente hoje não pode usar essas nascentes, ou uma parte delas, porque elas estão comprometidas, na maior parte das vezes, com o nosso próprio esgoto. Mas se você faz uma melhor gestão, você, de repente, pode passar a usar essa água de uma maneira mais inteligente, mais integrada, de fato, à cidade. Então, existe muita água contaminada no subsolo de São Paulo? Existe, mas não é toda a água. E os lugares contaminados, a gente vai ter que começar a ver como é que a gente vai remediar. E os que não são contaminados, a gente vai precisar mapear e cuidar muito bem, porque a gente vai precisar dessa água. É inquestionável que o clima da Terra está mudando, é inquestionável que os eventos extremos estão se acentuando. E nós precisamos não só assumir que isso está acontecendo, entender mais sobre isso, como também começar a adotar medidas para se adaptar a essa nova realidade, que é uma realidade de risco e incerteza em relação à água, principalmente. A gente hoje dá descarga com água potável. Um dia isso vai ter que mudar. Hoje eu sei que é difícil as pessoas quebrarem todo o encanamento e fazerem um sistema exclusivo para descarga. Mas, se possível, usar balde para jogar na descarga. Porque aquela água que sai quando a gente aperta o botão da descarga é água potável. E é essa água que está acabando. O ideal, o emergencial agora seria, e não paliativo, seria despoluir as águas que nós temos aqui. Fazer o saneamento que nós não fizemos durante décadas, investir muito mais em tecnologia de reuso da água, aproveitamento da água, eficiência no tratamento de esgoto. Porque o que a gente está vivendo como colapso é a mostra de que a forma como a gente viveu com a água até agora simplesmente não funciona. Trazer um novo olhar significa se enquadrar dentro do ciclo hidrológico e promover uma convivência harmoniosa com a água, traz a oportunidade para a gente viver num outro patamar de qualidade. Porque a partir do momento em que eu tenho água em qualidade e em quantidade disponível para todos, que é uma coisa que hoje em dia a gente já não tem mais, a gente começa a enxergar de fato as nossas próprias relações, porque a água é o meio de relação da natureza. Quando a gente tem rios limpos correndo na cidade, quando a gente tem uma relação mais próxima com esses próprios rios, a gente pode começar a ter relações mais próximas também com as pessoas.